Saudos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, mais uma vez, por estarmos reunidos para aprender da sua palavra. Nós pedimos, Deus, que o teu Espírito Santo esteja conosco, nos conduzindo, nos dando sabedoria, nos dando entendimento e discernimento. Que o Senhor venha fortalecer a nossa fé, meu Pai. Abre a nossa mente, Deus, o nosso entendimento. Nos guia, Jesus, nos teus caminhos. Fortalece, Senhor, as nossas vidas. Que o Senhor repreenda em nome de Jesus tudo aquilo que não vem de ti. Todo levante do inimigo, Senhor. Que o Senhor repreenda em nome de Jesus. E que o Senhor venha em nome de Jesus, meu Pai. Abençoar, Deus, a vida de cada um que está assistindo essa aula. O Senhor sabe qual é o desejo, qual é a necessidade, qual é a dificuldade, Deus, cada um dos teus filhos estão passando, e nesse momento, Senhor, nós colocamos tudo diante de ti, porque nós cremos, Senhor, no seu poder. Nós cremos que o Senhor é um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus que ouve o clamor dos teus filhos, e nós já te agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é Missões e a Igreja Perseguida. Nós vamos fazer a leitura que está em Atos, capítulo 6, versículo 8, 9, 13, 14 e Atos, capítulo 8, do versículo 1 ao 4, que diz assim: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos e dos sirineus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia e disputavam com Estevão. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Atos 8. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Paulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Amém? Então, a gente vê aqui a passagem que fala sobre a morte de Estevão. Estevão, ele foi escolhido para ser diácono da primeira igreja, do início da igreja, ali logo quando começou em Atos. E Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, com sabedoria, muito usado por Deus. E ele pregava o evangelho, através da vida dele, eram realizados sinais e maravilhas, mas houve uma perseguição. E a gente viu aqui, a gente conhece essa história, que ele foi julgado e pessoas falaram mentiras a respeito dele, e ele foi apedrejado até a morte, e que Paulo, que depois se tornou o apóstolo que nós conhecemos, consentiu com a morte dele, ele concordava com aquela perseguição que estava acontecendo na igreja, logo ali no começo, logo no início da igreja. E mesmo Estevão, sendo um homem cheio do Espírito Santo de Deus, fazendo a vontade de Deus, não impediu que ele fosse perseguido e morto por causa da pregação do evangelho. Mas ele foi salvo. Diz que quando ele estava sendo apedrejado, ele via anjos. Ou seja, a gente pode olhar e achar que foi uma injustiça, e realmente foi, mas ele foi salvo, ele foi recebido por anjos, ele foi para a glória. E todos os apóstolos, todos os discípulos ali no início, a gente vai ver que eles falavam justamente isso, que eles estavam dispostos a entregar a sua própria vida pela mensagem do evangelho. E foi isso que aconteceu com Estevão, ele entregou a sua própria vida. E a igreja de Atos, que foi a primeira igreja, logo no início da igreja, ela já foi
perseguida. E é assim até hoje, né? Sempre haverá perseguição na igreja. A gente vai ver na lição de hoje que mesmo nós estando em 2023, muitos cristãos ao redor do mundo são perseguidos. Eu vou só falar alguns números para a gente ter uma noção de como é essa perseguição no mundo hoje. Nós temos aproximadamente 8 bilhões de habitantes no mundo. Destes 8 bilhões, 2,4 bilhões são cristãos. Ou seja, o cristianismo é 1/3 praticamente da população mundial, é a maior religião. E quando a gente fala de cristãos, não são apenas evangélicos, são pessoas religiões, né, que acreditam em Jesus Cristo como o Salvador, que seguem os ensinamentos da Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Então são os católicos, são os cristãos, evangélicos, né, são os ortodoxos. E a estimativa é de que 260 milhões desses cristãos são perseguidos, ou seja, são 2,4 bilhões de cristãos no mundo e destes 360 milhões são perseguidos. Nós vamos ver que existem alguns países onde a perseguição é maior e alguns países que a fronteira são fechadas, né? São países fechados para o cristianismo. Existe uma organização que é a Missão Portas Abertas, que eles fazem esse trabalho missionário, eles fazem essas estatísticas, apesar de não ter dados corretos, mas eles têm assim mais ou menos. E lá tem uma lista dos 50 países mais que perseguem os cristãos. O líder é a Coreia do Norte, está em primeiro lugar. E aí vem países como a Somália, é o segundo lugar, que a gente sabe que é um país extremamente pobre, né? As pessoas passam fome, não tem condição de higiene nenhuma, a gente até falou sobre isso na aula passada. Então, são países que perseguem os cristãos, que não aceitam a pregação do cristianismo, que as pessoas que se dizem cristãs, elas sofrem por causa disso. E aí, nessa lista, a gente vai ver que tem muitos países árabes, né? Muitos países no Oriente, mas a gente tem países aqui próximos da gente também, né? Na América do Sul. O 22º país na estatística de perseguição aos cristãos é a Colômbia, né? Que é um país que é aqui na América do Sul, é um país que fica no Ocidente e às vezes a gente nem imagina, mas são países que existe sim uma perseguição aos cristãos. Então nós temos que agradecer a Deus pela liberdade que nós temos no nosso país, porque muitos países as pessoas não têm nem acesso à Bíblia. A Bíblia é proibido, né? O livro da capa preta, como eles dizem, é proibido, é crime você ter uma Bíblia em alguns países. E aqui no Brasil a gente tem Bíblia de todo jeito, à nossa disposição, e muitas vezes nós não valorizamos essa facilidade, essa liberdade, né, que nós temos, porque com certeza é uma bênção a gente ter essa liberdade, mas nós temos que ficar atentos, né, nós temos que ter cuidado, porque nós sabemos que, apesar de ser uma questão religiosa, existem ideologias políticas que não aceitam o cristianismo e que perseguem os cristãos, como, por exemplo, o comunismo. Então, o comunismo, ele não aceita o cristianismo. E, infelizmente, a gente tem visto coisas bastante esquisitas no nosso país e no mundo, né? Europa, Estados Unidos, de cristãos que se dizem a favor do comunismo. É porque eu acho que, na verdade, eles nem sabem o que é comunismo e não sabem o que os comunistas fazem com os cristãos, como eles não aceitam o cristianismo. Então, a gente precisa se informar um pouquinho mais e ter muito cuidado para a gente não perder a liberdade que nós temos no nosso país.
Amém? E o primeiro tópico da lição diz assim: a igreja nasceu em um contexto de perseguição. A perseguição contra Estevão, o primeiro Marte. Então, Estevão, ele é o primeiro homem, né, conhecido que morreu por causa da pregação do evangelho. Então, ele é o primeiro Marte. E naquela ocasião, a gente vê que Estevão, ele foi um servo de Deus, né, cheio do Espírito Santo de Deus, falando com autoridade, com ousadia e com sabedoria vinda de Deus. Então, diante dos seus acusadores, daquela sinagoga, daquelas pessoas que estavam ali, algumas até mentindo com relação a ele, ele teve bastante sabedoria e ele falou mesmo com conhecimento, com base das escrituras, né, que eles conheciam naquela época, e as pessoas ficaram tão furiosas com a defesa dele, com as palavras, com a pregação, na verdade, que Estevão fez, que expulsaram ele da cidade e apedrejaram Estevão até a morte. E uma das pessoas que estavam ali ouvindo a defesa de Estevão era o apóstolo Paulo, que naquela época era Saulo, né? Ele ainda não era o apóstolo Paulo, e ele era um perseguidor de igrejas, e naquele dia ele ouviu a pregação, porque a defesa de Estevão, na verdade, foi uma pregação. E a gente sabe que depois, né, alguns dias ali, ele se converteu. Ele teve um encontro com o próprio Jesus que apareceu para ele e ele se transformou, né? Ele nasceu de novo. E eu acredito que apesar de Estevão ter morrido ali apedrejado naquele dia, aquelas palavras que ele disse, elas tiveram frutos no coração de muitas pessoas. Muitas pessoas que estavam ali e ouviram a pregação de Estevão naquele dia, com certeza, além de Paulo, também se converteram ao cristianismo, né? Aceitaram Jesus Cristo como Salvador. E o próximo subitem diz assim: a igreja foi dispersada. Então, depois da morte de Estevão, a igreja começou a ser fortemente perseguida. E aí eles começaram a se espalhar. Diz que os apóstolos ficaram, né, continuaram em Jerusalém, mas que os outros cristãos, os outros discípulos, eles se espalharam. E para onde eles iam, eles continuavam anunciando a mensagem do evangelho. Então, eles tiveram que se dispersar, mas eles não se calaram. E essa dispersão contribuiu para o crescimento da igreja ainda mais, para que o evangelho fosse anunciado em outras cidades, em outros lugares, alcançando mais vidas. Então, na verdade, essa perseguição que se levantou contra a igreja acabou contribuindo para o crescimento da igreja. E é assim que Deus faz. Amém? E o próximo subitem diz assim: a perseguição cristã é uma realidade. Então, de acordo com os dados do portal Missão Portas Abertas, como eu disse, a perseguição contra cristãos, ela existe, né? Eu falei que é um número aproximado de 360 milhões, mas que esse número, que essa perseguição, ela está aumentando no mundo nos nossos dias atuais. Então, quando a gente fala de perseguição, são cristãos que enfrentam qualquer tipo de oposição por expressar a sua fé cristã. Então, isso significa que cristãos são discriminados em alguns lugares, em outros lugares eles são presos, em alguns países eles são levados para campos de trabalhos forçados, como na Coreia do Norte. Tem países onde eles são torturados, onde eles são mortos. Eu já até falei o exemplo disso, né? Esses países mais árabes, né? Como Afeganistão, Uzbequistão. Se você procurar, você vai encontrar até vídeos de cristãos sendo mortos, simplesmente porque são cristãos e simplesmente porque eles não querem negar a sua fé em Jesus Cristo. E quando eu falo cristãos, como eu disse no início da aula, não são apenas evangélicos, mas também católicos.
porque os católicos, eles também acreditam que Cristo é o Salvador, que Cristo é o Filho de Deus, eles acreditam na Bíblia. Então essas religiões, né, que acreditam na Bíblia, acreditam em Jesus Cristo como Salvador, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, são as igrejas, né, são as religiões que são perseguidas por serem cristãs. E se a gente lê os noticiários, a gente vai ver que acontece sim essa perseguição, apesar de que a mídia não gosta de falar, não gosta de mostrar como se não existisse. A gente vê às vezes, até falando de perseguição e discriminação que existe contra religiões africanas, mas quando é de cristianismo, parece que não existe e parece até que é permitido, né? Se você está perseguindo um cristão, não tem problema. A gente tem um exemplo, os irmãos devem lembrar, daquele vereador em Curitiba que invadiu uma igreja católica, ele sozinho não, né? Um grupo de pessoas para protestar dentro da igreja, desrespeitando o padre, desrespeitando as pessoas que estavam ali, e não aconteceu nada. Inicialmente ele perdeu o seu cargo, a Assembleia Legislativa decidiu que ele perderia o cargo por falta de decoro parlamentar, mas o STF decidiu que o cargo deveria voltar para ele, e foi isso que aconteceu, nada. Mas se o mesmo acontecesse em uma religião, né, de matriz africana, e houvesse esse tipo de escândalo, né, de desrespeito, com certeza teria acontecido alguma coisa. Então a gente vê que existe uma perseguição que muitas vezes é velada, mas nós que somos cristãos, a gente sabe que existe, a gente percebe. Amém? E o próximo tópico diz assim: a perseguição cristã na atualidade. Em muitos lugares, ser cristão é perigoso. Então, assim, em muitos países, quando uma pessoa ela se converte ao cristianismo, ela proclama a sua fé, ela já sabe que ela vai ser perseguida, né? Que ela vai ser obrigada muitas vezes a abandonar a sua família, a perder o seu emprego, a perder os seus bens, os seus direitos básicos, simplesmente por se tornar cristã. E assim, em muitos lugares, né, em muitos países, o exílio, a prisão, a mutilação, a tortura, a morte faz parte do contexto da vida dos cristãos e dos missionários. Então, como eu falei, nós temos que agradecer pelo nosso país, né? Nós temos que ser gratos a Deus, mas nós temos que orar para que a gente continue tendo essa liberdade. Nós precisamos ter sabedoria, nós precisamos estar atentos, bem informados, nós precisamos ter cuidado, né, com algumas ideologias, com alguns movimentos políticos que buscam sorrateiramente enfraquecer a igreja com a desculpa de que é uma neutralidade religiosa. E tudo isso é somente para diminuir o papel da igreja. A gente foi vendo que ao longo dos anos já existe uma restrição. Quando eu era criança, por exemplo, a gente tinha ensino religioso na escola. Então, era uma aula simples, mas que ensinava a Bíblia, né, coisas da palavra de Deus, sobre Jesus, ensinava sobre as histórias mais conhecidas, né? Não era nada assim muito profundo, mas era um ensinamento básico sobre amor, sobre amar o próximo, sobre os mandamentos, né? Que na verdade os mandamentos é princípio básico de convivência em sociedade. Então assim, não era nada de ruim, mas eles proibiram o ensino religioso nas escolas. Por quê? Porque tem gente que não é cristão. Então, por causa daqueles que não são cristãos, todos os outros perderam, né, esse direito e essa oportunidade, né, de ter um pouquinho da palavra de Deus ali na escola.
Inclusive, era uma oportunidade principalmente para aqueles que ainda não conheciam a palavra de Deus. Crianças, né, que em casa elas não tinham acesso, né, à oração, a conhecer Jesus, a conhecer esses ensinamentos básicos sobre comunhão, sobre amor ao próximo, sobre respeito. E acabaram perdendo a oportunidade também de aprender isso na escola. Então, isso foi proibido e muitas coisas foram sendo proibidas, né? E cada vez mais eles querem proibir mais e cortar mais, com essa desculpa da neutralidade religiosa. Então nós precisamos estar atentos e nós precisamos ter muito cuidado, principalmente nas eleições, porque no ano eleitoral todo candidato é cristão. Todo candidato vai na igreja, vai na missa, vai no culto, vai em tudo. Mas a gente não tem que olhar, né, só na época das eleições. Como é que é a vida desse candidato antes? O que é que ele defende? O que é que ele prega? Né? Quais são os discursos? Né? O que é que ele fala? Então a gente tem que estar atento. Por quê? Porque é a liberdade religiosa e cristã no nosso país que está em risco. E nós temos que estar constantemente orando para Deus nos livrar e para Deus nos guardar, para que a gente tenha essa liberdade. A Constituição brasileira, lá no artigo 5º, inciso 6, ela diz assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, a gente como cristão, a gente precisa saber quais são os nossos direitos. O apóstolo Paulo, ele reivindicou os seus direitos quando ele foi preso. Então, nós também precisamos conhecer a lei, os nossos direitos como cristão no nosso país. Amém? O próximo subitem diz assim: Coreia do Norte, a nação mais fechada ao evangelho. Na verdade, a Coreia do Norte, para quem conhece um pouquinho sobre a Coreia do Norte, sabe que eles são fechados para tudo, né? Na verdade, eles são uma ditadura que eles não admitem que são, né, comunista, e lá não pode nada. A população não tem acesso a informações, elas só recebem informação do governo, o que o governo quer que eles saibam, e é proibido a pregação do evangelho, o ensino da Bíblia, é crime você ter uma Bíblia na Coreia do Norte. Então, o primeiro lugar no ranking dos países que tem maior perseguição aos cristãos é a Coreia do Norte, e já é assim por muitos anos. Então, ela é a nação mais fechada para o evangelho. Eu já ouvi histórias de que como eles fazem, às vezes sobrevoo de aviões, que nem pode, né? Mas assim, eles conseguem burlar por alguns momentos e eles soltam Bíblias, profissionais cristãos que vão para lá como profissional e que na verdade são missionários, né, cristãos que pregam o evangelho. As pessoas, elas se batizam escondidas dentro das suas casas, em banheiras muitas vezes. Ninguém pode saber que eles são cristãos. Se por um acaso uma criança, né, porque criança fala as coisas, na escola, né, comenta que na sua casa eles oram ou eles leem a Bíblia, e a professora fica sabendo disso, algum adulto pode denunciar essa família, e esses pais, né, essa família, ela vai ser perseguida, pode perder o seu emprego, elas são obrigadas a realizar trabalhos forçados, elas podem ir para prisão por causa disso. Então realmente é um país assim muito fechado para tudo, e especialmente para o cristianismo. E nós, como igreja, a gente tem o dever de orar por esses países. Então que faça parte das nossas orações a Coreia do Norte, porque Jesus também morreu por eles, né? Jesus morreu por todos, e inclusive
pela população da Coreia do Norte, mas infelizmente, né, o inimigo levantou pessoas que fechou aquela nação para pregação do evangelho. Então muitas e muitas pessoas estão morrendo ali sem nem saber que Jesus existe. E com a nossa oração, né, o Senhor pode mudar, porque a gente sabe que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então a gente tem que orar para Deus libertar aquela nação, né, para Deus derrubar toda a barreira, para Deus abrir as portas, né, para que aquele povo seja livre para receber a mensagem do Evangelho. E aí o próximo tópico diz assim: como ajudar a igreja perseguida? Primeiro, conhecer a gravidade da situação. Então, assim, não é fácil ter informação de qualidade com relação ao contexto da perseguição cristã no mundo. Tem esses dados, mas assim, tem poucos estudos, tem poucas pessoas que se preocupam em fazer esses levantamentos. É difícil também, por quê? Porque esses países, como eu falei, a Coreia do Norte, na verdade o mundo não sabe muita coisa sobre a Coreia do Norte, porque eles não passam as informações. Então assim, você não tem como saber informações porque eles são fechados, inclusive com relação às informações. Então a gente não sabe exatamente o que acontece. A gente sabe assim o que é por alto. Então, assim, tem muita coisa que a gente não sabe, mas a gente precisa ter essa consciência de que existe, né, essa perseguição, que existe uma igreja que está sendo perseguida, que existem missionários que estão arriscando a sua própria vida para pregar o evangelho. Existem pessoas que, mesmo sabendo que vão morrer, elas aceitam a Cristo e elas não negam a sua fé. Então nós temos que buscar informações, porque quando a gente conhece, a gente se compadece e a gente começa a orar mais. E aí, como eu disse, tem esse site, esse portal do Missão Portas Abertas, tem o Senami, tem Voz dos Mártires. Então eles prestam informações assim muito boas, né? Vocês podem acessar, que vai ter informação assim de qualidade, vai ver como é difícil a pregação do evangelho aí mundo afora, como é necessário e como nós precisamos orar, que é o próximo tópico da lição que diz isso: ore pela igreja perseguida. Então nós devemos orar por esses cristãos que estão sendo perseguidos, né? Pelos missionários que estão vivendo nesse contexto. A Bíblia nos ensina isso, né? Que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então nós, como igreja, nós temos que orar para que o Senhor guarde, para que o Senhor sustente, para que o Senhor proteja, para que o Senhor dê estratégias, dê coragem, dê sabedoria, para que essas pessoas elas não desanimem diante das perseguições, diante das dificuldades, para que Deus proteja a vida dessas pessoas, dessas famílias, dessas comunidades. Então, nós como cristãos, a gente tem o dever de orar para que esse mal caia por terra, né? E para que mais e mais pessoas sejam alcançadas. Amém? E o próximo subitem diz assim: se envolva com a causa da igreja perseguida. Se vocês entrarem no portal Missão Portas Abertas, você vai ver que lá tem várias, assim, trabalho voluntário que você pode fazer, de doação, de oração, várias coisas. Entra lá que vocês vão ver que é bem interessante. E quando a gente se dispõe a orar por esses cristãos perseguidos, nós já começamos a nos envolver com a causa da igreja perseguida. Então, naturalmente, nós vamos ficar mais sensíveis à voz do Espírito Santo, né? Pode ser que ele nos chame para atuar de uma maneira mais efetiva e direta com a causa da igreja perseguida. E sem dúvida alguma, a gente ter contato com o testemunho
dessas pessoas, desses cristãos, vai nos tirar da zona de conforto e vai nos desafiar, né, a viver um evangelho de maneira assim mais radical, né, mais empenhada, mais compromissada. Vai ver que a gente tem tanto para fazer, porque aqui no Brasil a gente tem tanta facilidade, a gente tem tantas oportunidades e a gente acaba fazendo muitas vezes tão pouco, né, mesmo que esse pouco já seja importante. Então a gente tem que orar, e conhecer, né? Porque a história desses cristãos perseguidos, elas nos dão a dimensão da fé desses irmãos e da dificuldade da pregação do evangelho que nós temos no nosso mundo ainda nos nossos dias atuais. E eu vou ler a conclusão que diz assim: infelizmente, há lugares em que cristãos são mortos por causa de sua fé em Jesus. Isso mesmo. Em pleno século XXI, pessoas são mortas por causa de Jesus em nome de ideologias satânicas que se sentem ameaçadas com os fundamentos da fé cristã. Oremos pelos nossos irmãos perseguidos. Que Deus nos conceda a graça de ser uma igreja que se alegra em estar na presença dele, intercedendo dia após dia pela obra missionária, principalmente pela igreja perseguida. Desde a primeira lição eu falo sobre isso, né? Que uma das maneiras da gente fazer a obra missionária é através da oração. Então nós temos esse dever de orar. E com essa aula de hoje, né, falando a respeito da igreja perseguida, a gente vê que a gente tem mais ainda esse dever e essa obrigação, porque enquanto a gente está aqui no sossego, né, na segurança da nossa casa, da nossa igreja, do nosso país, existem cristãos que estão ao redor do mundo correndo risco de vida, que estão tendo que pregar o evangelho escondido, que não sabem o que pode acontecer com as suas próprias vidas, mas que mesmo assim eles continuam pregando o evangelho. Então a gente tem que fazer o mínimo, que é orar por essas pessoas. E a gente vai terminar a nossa aula hoje de uma maneira diferente. Nós vamos terminar fazendo uma oração, né, por esses irmãos, por esses missionários, por esses cristãos que estão sendo perseguidos ao redor do mundo. E vamos assumir esse compromisso, né, de orar sempre, né? Não vamos orar hoje, mas vamos estar orando sempre, né, por essa igreja perseguida. Amém? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, meu Deus, nós queremos te apresentar, Senhor, a sua igreja. Meu Pai, em nome de Jesus, Deus, nós queremos te agradecer pelo nosso país, pela liberdade que nós temos, Deus, e pedimos que nós continuemos tendo liberdade, meu Pai, de pregar o seu evangelho, de frequentar a sua casa, Senhor, de frequentar a sua igreja. Que o Senhor repreenda, Deus, todo o levante de Satanás contra o nosso país, Deus, e contra a igreja no Brasil. E nós te apresentamos, Senhor, todos esses cristãos que estão ao redor do mundo, Senhor, sendo perseguidos, fazendo a obra missionária, meu Pai. Que em nome de Jesus, Deus, o Senhor venha guardar, o Senhor venha proteger, o Senhor, Pai, venha dar segurança, Deus, venha dar coragem, venha dar sabedoria, Deus, venha dar ousadia, revestindo, Senhor, com Teu Espírito Santo. Nós te apresentamos, Deus, esses países, meu Pai, que estão debaixo do jugo de Satanás e que não têm acesso, Senhor, à Tua palavra, que não têm acesso, Jesus, de Te conhecer, que em nome de Jesus o Senhor vai derrubando as barreiras, que o Senhor vai abrindo portas, que o Senhor vai levantando mais missionários, Deus, mais obreiros, e vai enviando, meu Pai, em nome de Jesus, Deus, nós cremos, Senhor, no poder da oração, nós cremos, meu Pai, que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas, e nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Essa é a lição de hoje, e até a próxima aula, em nome de Jesus.